Bom, pessoal, no slide passado nós falamos sobre a parte de planejamento e plantio das espécies frutíferas, qual o passo a passo que vocês devem seguir inicialmente, o levantamento de alguns questionamentos. E nessa segunda parte que nós conversamos em sala, nós falamos sobre a nutrição e manejo da adubação em frutíferas perenes. Nós falamos dessa parte de uma maneira resumida e vamos entrar nela de maneira específica para a maioria das culturas de interesse comercial aqui do estado, de plantas frutíferas. Então, nessa primeira parte, eu preparei um slide simplificando alguns quesitos que a gente vai trabalhar de maneira individualizada. Então, esse não é o conteúdo definitivo que vocês vão ver sobre nutrição e manejo da adubação, até porque vocês também estão vendo essa parte de fertilidade do solo em uma disciplina separada, então alguns conceitos podem se misturar no decorrer da disciplina. Então eu vou passar esse conteúdo de maneira simplificada para vocês e depois nós vamos ver, de acordo com o que cada uma cultura apresenta, nós vamos identificar os fatores essenciais para cada uma dessas culturas. Então, as deficiências, os sintomas de deficiência, quais são os adubos, os fertilizantes mais utilizados para determinadas culturas, quais são as recomendações iniciais para cada tipo dessas culturas, né? Então, esse aqui eu queria que vocês dessem uma lida nesses conceitos que eu coloquei aqui, uma revisada sobre esses conceitos, verifiquem se há questões que batem com a disciplina de fertilidade que vocês estão visualizando e me deem um feedback sobre o que ficou faltando ou o que ficou sem entendimento nessa parte, ok? Então aqui são alguns conceitos básicos, eu simplifiquei nos slides de maneira bem textual para vocês ficarem com esse material para lerem e se embasarem com outros também, tá? Então, para que se tenha sucesso na indicação de corretivos e fertilizantes, torna-se necessário conhecer alguns aspectos relacionados com a dinâmica de água, solo e planta. Ou seja, da onde se obtém esses nutrientes necessários para o bom desenvolvimento vegetal. Então você pode ter através de resíduos, ciclagem de nutrientes por outras plantas, através do solo, que é o substrato base, e através da água, né, com esses nutrientes dissolvidos já em solução. Então, geralmente, para a gente identificar esses quesitos de deficiência em plantas frutíferas, primeiro a gente verifica a parte visual, né? A gente faz alguns levantamentos visuais, algumas sintomáticas são visuais. A gente consegue identificar por partes da planta que apresentam algum tipo de sintoma, algum tipo de modificação. Se vocês quiserem fazer uma análise em laboratório sobre o quantitativo de nutriente que tem nessa parte aérea da planta, vocês também conseguem ter uma boa referência quanto a isso. Então, inicialmente se faz uma coleta de sintomas visuais e, segundo, vocês podem coletar partes desse material e levar para o laboratório. Quando se faz uma análise de uma planta, verifica-se que a proporção maior dela, de 70% a 90%, e em algumas literaturas vocês encontram até 97%, que é constituída por água. Então você seca esse material em estufa. Aqui tem uma das metodologias, que é secar em 105 graus Celsius por 72 horas. E aí você tem a eliminação dessa água e você tem só a matéria seca. Essa matéria seca então é analisada e extraída a quantidade de nutrientes que você tem nessa proporção de matéria seca, desse material. Na matéria seca, a composição básica é carbono, hidrogênio e oxigênio, que correspondem a 95%, e os minerais que você tem presentes ali, que é correspondente a 5%. Esse carbono vem do ar, o hidrogênio vem da água, o oxigênio vem da ar e da água, e os minerais vêm diretamente do solo ou indiretamente através dessa aplicação de corretivos e fertilizantes. O solo, por sua vez, ele pode contribuir com elementos minerais que são essenciais para o ciclo da planta, benéficos e os tóxicos também. Então, com o conhecimento desses minerais presentes no solo, tem como seu objetivo, através de calagem, correção de solo com cálcio e magnésio, e consequentemente a elevação de pH e disponibilidade dos outros nutrientes que estão presentes e a inserção de nutrientes faltantes, limitantes no solo também.
Então, com a adubação, o objetivo é se colocar à disposição dessas plantas nutrientes necessários para cumprir todo o ciclo fisiológico que ela tem e as exigências nutricionais dentro desse ciclo, né? E aí vocês podem inserir esses adubos através do lanço, pode ser incorporado no solo no momento de plantio ou em preparos posteriores, pode ser através de fertirrigação, né, diluído no sistema de fertirrigação, ou aplicação via foliar, que também tem uma porcentagem que é suprida por esse tipo de adubação. Para correção de acidez no solo, quando a gente fala em correção de acidez do solo, geralmente a gente faz com a aplicação de calcário, né, que é um corretivo de solo. Então, corretivo é todo material capaz de que, quando aplicado ao solo, em reação com a água, corrigir-lhe uma ou mais características desfavoráveis à planta. Então, na literatura, quando a gente pesquisa sobre a parte corretiva, a gente encontra isso, né? Algumas literaturas colocam o gesso agrícola como corretivo, e lá na frente eu vou mostrar para vocês que ele não é um corretivo, ele é um condicionante. Então, a acidez do solo, quando a gente fala, geralmente a gente está tratando de, na nossa parte, falando de hidrogênio, né? O potencial, a quantidade de hidrogênio que tem presente no solo e a capacidade que esse solo tem de ceder esses prótons de hidrogênio, tá? E meio aquoso, na solução do solo, ele está sempre hidratado, né? Sempre na presença, sempre em ligação com a água. E é mais comum e menos rigoroso na literatura falar-se que é H+, ao invés de H3 ou mais, né? Ele hidratado, ele tem essa forma de hidrônio, e nas literaturas, nas recomendações, vocês vão achar só o H+. Então, se acharem isso ou isso, é exatamente a mesma coisa. O potencial, o pH, o potencial hidrogeniônico, é dado pela medida de íons de hidrogênio no solo. Então, quando uma solução do solo está neutra, a gente tem um pH 7. Quando ela está ácida, ela tem um pH menor que 7. E quando ela está alcalina, ela tem um pH acima de 7. Tá? Então, essa faixa de pH ela corre para os dois lados com diferenças no gradiente dela de neutralidade. Vocês têm alguns aspectos que, se observados, geram acidez do solo. Então, a origem dessa acidez do solo tem várias vertentes, passa por várias transformações e que é constante no solo. Então, vocês vão encontrar essa questão de acidificação do solo desde o início até o final dos sistemas produtivos, tá? Então, vocês têm a acidez através do carbono, né? O carbono que é liberado na respiração das raízes e dos organismos vivos, micro-organismos que estão presentes no solo. Então, através dessa respiração natural, vocês também têm a liberação no processo de moléculas de hidrogênio que ficam disponíveis no solo e vão incrementar na acidez. Vocês têm acidez no solo através do alumínio. Então, esse alumínio hidrolisado, através de reação com a água, também precipita e libera íons de hidrogênio no final do processo. Vocês têm a acidez através da liberação de hidrogênio pela dissolução da matéria orgânica. Então, a transformação dessa matéria orgânica tem grupos terminais ácidos que libera hidrogênio na solução do solo ao final dos processos normais de transformação desse material no solo. Então, vocês têm diversas fontes de acidez no solo. Vocês têm acidez também que é provocada pela inserção de adubos, principalmente os nitrogenados. Então, no final do ciclo da metabolização, da transformação, da hidrólise desse composto no solo, e aí vocês têm vários compostos que têm a liberação de hidrogênio no final. Mas os principais é através do nitrato de amônio, o sulfato de amônio, a ureia, a transformação do MAP, que também contém esses nutrientes, o DAP. E aí vocês têm ao final desse processo a liberação de íons de hidrogênio na solução do solo também. E aqui eu coloquei a explicação para a parte da origem da acidez pela aplicação desses nutrientes, tá?
O nitrogênio é absorvido mais rápido que o enxofre, e a entrada do nitrogênio na raiz é compensada pela saída de hidrogênio para ocorrer equilíbrio nessa solução do solo, e o fluxo desse hidrogênio constante para o solo, para a solução do solo, para equilibrar, faz esse pH baixar ou acidificar. Tá? Eu coloquei alguns exemplos práticos disso aqui. É aqui que eu falo para vocês entrarem com a parte de fertilidade, para vocês verificarem se tem esse conteúdo ou não. Se não tiver, para a gente reforçar mais lá na frente, mas acredito que sim, que tem, por conta da aplicação dessa parte de adubo. Então, para não chocar algum tipo de informação, eu coloquei só as mais básicas aqui para vocês. Tá? No solo, vocês encontram alguns tipos de acidez. Vocês têm a acidez ativa, ou pH, que é medido pela concentração de hidrogênio que tem no solo. Vocês têm a acidez trocável, que ela é somada à concentração de alumínio também. E vocês têm a acidez potencial, que é a somatória do quantitativo de hidrogênio mais o alumínio. E vocês têm as bases trocáveis no solo. Então, o somatório das bases trocáveis de cálcio, magnésio, potássio e sódio. Com essas informações aqui, nós vamos conseguir identificar a soma de bases, que é a somatória disso aqui, a capacidade de troca de cátions a pH 7, que é a somatória das bases trocáveis no solo, com o índice de hidrogênio e alumínio, a CTC efetiva, o índice de saturação por bases e saturação por alumínio. Então, quando nós vamos falar de acidez do solo, nós precisamos levantar essas informações para a gente conseguir balizar as correções que nós vamos aplicar nas áreas. Tá? Aqui eu coloquei algumas fórmulas para vocês relembrarem. Como que a gente encontra a soma de bases no solo, que é a somatória de cálcio, magnésio, potássio e sódio no solo. Lembrando que essas unidades de medidas, esses nutrientes têm que estar na mesma unidade de medida, para facilitar o cálculo de vocês. Então convertam se vocês não encontrarem algum elemento desse aqui. Geralmente, o que é trabalhado para recomendações de fertilidade, a unidade de medida é centimol de carga por decímetro cúbico. Então, se algum desses elementos numa análise de solo não tiver em centimol de carga por decímetro cúbico, convertam ele de acordo com as tabelas e valências na tabela periódica. Tá? Eu encontrei a soma de bases, eu consigo encontrar a CTC do solo. A CTC do solo, a pH 7, a pH neutro, potencial desse solo, é resultado da soma de bases mais o teor de hidrogênio mais a quantidade de alumínio que eu tenho dentro da análise de solo. Isso aqui em centimol de carga por decímetro cúbico. A CTC efetiva, que é a que eu tenho no momento na área e balizada pelo alumínio, é a soma de bases mais a concentração de alumínio. Se eu quiser achar o teor de alumínio no solo, eu utilizo essa fórmula, onde M é o teor de alumínio no solo, 100 vezes a concentração do alumínio dividido por essa CTC efetiva que eu acabei de encontrar. Se eu quiser encontrar a saturação por bases dentro desse solo, ou V%, eu utilizo 100 vezes a soma de bases que eu encontrei aqui em cima, que é o somatório desses 4 elementos, dividido pela CTC que eu acabei de encontrar aqui em cima, desses elementos. Então eu vou ter a porcentagem de saturação de bases. Quanto de bases esse solo tem saturado. A aplicação de calcário nessas áreas, nas áreas de plantio, de maneira geral, ela tem algumas vantagens. Então, identificou que esse solo está com acidez elevada, uma das técnicas para aumentar esse pH do solo é a aplicação de calcário. Então, ele aumenta o pH do solo, corrigindo a acidez, que ele neutraliza o alumínio e o hidrogênio nesse solo. Ele retira isso da solução do solo e incrementa com o cálcio e magnésio. Ele disponibiliza esse cálcio e magnésio, ele serve como elemento nutricional, então substitui essa ligação de hidrogênio e alumínio por cálcio e magnésio, disponibiliza elementos nutricionais para a planta, com o aumento dessa CTC nesse solo, aumento de pH, você tem uma maior disponibilidade de outros nutrientes, diminui a liberação de alumínio e magnésio, que são tóxicos para as plantas, então diminui essa disponibilidade.
aumenta o teor de nutrientes como cálcio e magnésio, que também são benéficos e também são exigidos pela planta no metabolismo. Melhora a relação entre fungos, actomicetos e bactérias no solo. Então, você melhorando essas características, você vai melhorar essa relação e não vai proporcionar um ambiente que seja favorável apenas para micro-organismos que sejam maléficos à cultura. Então, você controlando essa diversidade de micro-organismos que você tem no solo, você aumenta a competição entre eles e o aspecto predatório de alguns, eles favorecendo uma maior diversidade entre esses organismos e um controle populacional daqueles que são maléficos para a cultura, né? Como desvantagem, se você não mecanizar esse solo de maneira correta, você vai corrigir a acidez apenas nas camadas superficiais. Então, se você tiver uma mecanização profunda, um manejo melhor nesse solo, você consegue até corrigir camadas mais profundas. Mas, inicialmente, a calagem corrige as camadas superficiais do solo. E é onde a gente tem alguns problemas que mais para frente eu vou mostrar algumas soluções. Quando você aplica calcário no solo e eleva o pH, essa faixa de pH não disponibiliza alguns outros nutrientes que a planta também utiliza para o metabolismo. Claro que em menor quantidade do que os outros, né? Então você tem uma não disponibilidade de boro, cobre, ferro, manganês e zinco no solo para as plantas. Esses nutrientes aqui, pegando o ferro, cobre, manganês e zinco, eles estão disponíveis numa faixa de pH ácida. Então quanto maior a faixa de pH no solo, menor a disponibilidade desses nutrientes. Então, quando eu tenho um pH equilibrado aqui de 6,5, eu já tenho uma disponibilidade bem menor desses nutrientes nessa faixinha vermelha do que eu teria um pH mais ácido. Só que, em compensação, no pH mais ácido, eu tenho uma menor disponibilidade de outros nutrientes que são benéficos para a planta. Se vocês pegarem o pH de 5 a 6, eu tenho menor disponibilidade de nitrogênio, enxofre, boro, de fósforo também, de molibdênio e cloro, de potássio, cálcio e magnésio, então todos os outros. Essa faixa de pH que nós recomendamos de 5,8 a 6,5, que seria o ideal para as culturas, é porque é onde a gente tem uma maior faixa de disponibilidade dos nutrientes que são benéficos, né? Nessa faixa de 5 a 6, a disponibilidade de alumínio é muito alta, então conforme eu vou elevando o pH do solo, eu também vou indisponibilizando esse nutriente para a cultura, para a absorção do sistema radicular. Como você vai trabalhar questão de mecanização no solo? Se você for trabalhar numa incorporação mais profunda, se esse solo já estiver bem estruturado, com uma estabilidade de agregados, e você precisar mecanizar, você vai desestruturar esse solo a primeiro momento. Vocês têm uma classificação e reação de neutralização do calcário, né? Então, vocês têm uma classificação dos tipos de calcário que podem ser utilizados. O calcário ele é uma rocha moída, né? Então, quando você utiliza o calcário, você está utilizando um subproduto, um produto do beneficiamento dessa rocha. E aí vocês têm uma classificação normal desse calcário quanto à concentração de cálcio e magnésio, a relação que vocês têm desses aí, tá? Então, quanto à concentração de magnésio, esse calcário pode ser classificado dessas três formas: como calcítico, magnesiano ou dolomítico. Então, essa concentração aqui de magnésio, ela modifica de acordo com o tipo de calcário que vocês estão utilizando, tá? A acidez do solo é provocada pelos íons de hidrogênio e pelo alumínio contido na solução do solo. Então, a aplicação desse calcário eleva o pH e reduz a disponibilidade de alumínio e manganês também, que são tóxicos para a planta. Então, reduz a quantidade de íons de hidrogênio disponíveis, íons de alumínio disponíveis e manganês disponíveis para a planta. Aqui é o que nós estávamos comentando sobre a faixa de disponibilidade daqueles nutrientes. Se nós pegarmos essa faixa de disponibilidade de 5,5 a 6,5, nós temos uma melhor distribuição da disponibilidade desses nutrientes na solução do solo. Então, quando eu corrijo o pH do solo, os nutrientes que eu tenho já disponíveis no solo já se tornam mais disponíveis. E aí eu incremento aqueles que são necessários para o cumprimento do ciclo fisiológico da cultura, né? Através desses dois gráficos que eu coloquei aqui, à medida que a saturação por bases vai aumentando, eu vou aumentando
o pH desse solo. Então é uma correlação. Tá? E à medida que eu aumento a saturação por bases, a minha disponibilidade da porcentagem de alumínio trocável no solo também vai reduzindo. Então há uma correlação direta. Com o incremento de saturação por bases, eu tenho um aumento gradativo na acidez do solo. E com o aumento da saturação por bases, eu tenho uma redução da porcentagem de alumínio trocável no solo. Quando vocês vão calcular a quantidade de calcário utilizada, já calculei a quantidade, vai servir para aquilo ali. Eu preciso levar em consideração o preço que eu vou ter desse calcário. Então vocês têm o preço efetivo, que é colocado lá na fazenda, e o valor nominal que vocês têm no calcário. Então essa relação é importante vocês fazerem para saber se aquele calcário que é mais barato realmente vale a pena do que aquele que é um pouco mais caro, mas tem um PRNT um pouco maior. Então essa correlação de quanto maior o PRNT, mais caro geralmente é o calcário, nem sempre existe. E a relação de ser mais barato, a quantidade por tonelada, não tem uma ligação direta com ele ser mais efetivo no solo. Tá? Então geralmente a gente utiliza aquele que tem um preço acessível, mas também tem um poder real de neutralização total elevado. Não adianta eu baratear e a qualidade dele ser ruim. O gesso agrícola, como alguns já falaram, alguns já me perguntaram em sala de aula, ele é originário da reação de ácido sulfúrico sobre a rocha fosfatada. Então ele é um subproduto da produção de ácido fosfórico. Então o gesso agrícola ele não corrige a acidez do solo, ele apenas leva para as camadas mais profundas o cálcio e forma na reação dele com o solo um complexo com alumínio que é indisponível para as plantas. Então ele não corrige a acidez porque ele não neutraliza o hidrogênio no solo, não substitui o hidrogênio. Mas ele serve como um condicionante porque ele leva para as camadas mais profundas o cálcio e aí pode disponibilizar esse nutriente para o sistema radicular em profundidade e complexa esse alumínio, tornando ele indisponível para as plantas, mas ele ainda está presente no solo. Tá? Então as plantas não conseguem absorver o alumínio, mas ele ainda está presente na solução do solo, o que não influencia no pH. Se vocês forem aferir o pH, ele vai estar apresentando uma quantidade de alumínio no solo. Tá? Quais são os métodos mais utilizados para recomendação de calagem? Aí vocês têm alguns métodos, eu coloquei na sala com o método de saturação por base também, seria o mais utilizado, o mais recomendado para as nossas regiões aqui, por conta de levar em consideração alguns outros quesitos. Mas vocês têm também um método de alumínio trocável, aqui é a fórmula utilizada, onde a necessidade de calagem em toneladas por hectare é igual a 2 vezes a concentração de alumínio que eu tenho na análise de solo, mais esse fator de correção aqui, que vai variar de acordo com o teor de argila. Se eu tenho solos com teores inferiores a 20% de argila, esse índice aqui, ao invés de 2, vai ser 1,2. Tá? Então utiliza-se esse índice 2 ou 1,2 em função da concentração de argila que eu tenho nesse solo. Então aqui 2 vezes o teor de alumínio, mais 2 que é o fator de correção, menos a concentração de cálcio e magnésio que eu tenho, isso em centimol de carga por decímetro cúbico, tanto um quanto o outro, vezes 100, dividido pelo PRNT, e eu vou ter a necessidade de calagem por esse método de alumínio trocável. Tá? Vocês têm um método de saturação por base, que é o que eu passei em sala de aula. E aí ele é o mais utilizado porque ele, para a recomendação de calcário, ele leva em consideração o tipo de solo que eu tenho. Se eu tenho um solo mais arenoso, mais argiloso, mais siltoso. Qual é a CTC desse meu solo? Ele utiliza a CTC do solo que eu não tenho aqui nesse método de alumínio trocável. O tipo de cultura que eu vou estabelecer dentro da área, ou aqui já está estabelecida dentro da área. Né? Qual é a necessidade que eu tenho dentro desse método. Dentro dessa cultura que está instalada, e a qualidade de calcário que eu tenho. Tá? Então a fórmula é essa, onde a necessidade de calagem é igual a V2, que é a saturação por base desejada, que a cultura se desenvolve numa melhor
forma, menos a minha saturação por bases atual do solo em porcentagem, vezes a minha CTC, né? É o T ou CTC, vocês têm aqui, que é a capacidade de troca catiônica, que é resultado da somatória dessas bases trocáveis no solo, mais hidrogênio e alumínio, né? Dividido por 10 vezes o PRNT ou dividido por 100, já colocando esse fator de correção aqui, tá? Essa nutrição na fruticultura, ela leva em consideração essa ligação direta, a planta, o potencial genético dessa planta se desenvolver, as minhas condições climáticas, de água, luz, vento, temperatura, e a relação solo, né? O que eu tenho disponível no solo para a nutrição das culturas. Aqui eu coloquei a lista dos elementos considerados essenciais, benéficos e os que em disponibilidade no solo se tornam tóxicos para vocês. Isso de acordo com a literatura de Malavolta. Vocês têm essa literatura disponível lá na biblioteca, né? E eu coloquei para o ciclo normal, as plantas, ciclo metabólico, as plantas precisam desse aqui. Alguns que a planta pode viver sem eles são benéficos, mas as plantas conseguem se desenvolver sem eles, e os que são prejudiciais em grande quantidade, tá? Quais são os elementos considerados macro e micro, ou macro e subdivididos em macro primários e macro secundários? Em algumas literaturas vocês vão achar cálcio, magnésio e enxofre como macro secundários e nitrogênio, fósforo e potássio como macro primários, tá? A concentração deles em gramas por quilo de material vegetal. Coloquei aqui também sobre as formas de absorção, transporte e redistribuição desses nutrientes na planta. A absorção é o processo pelo qual o nutriente passa do substrato, que ele está ali no solo ou na solução nutritiva, tá? Para uma parte qualquer da planta, da célula, desculpa. E aí seja pela parede, citoplasma ou pelo vacúolo. E aí vocês têm 3 métodos de absorção pelo sistema radicular, que nós já comentamos em sala de aula, e alguns deles são importantes para determinados nutrientes, né? Interceptação pelo sistema radicular, que é o desenvolvimento da raiz até encontrar o elemento na solução do solo. E aí vocês têm alguns nutrientes que são absorvidos em maior parte por esse tipo de sistema, tá? Pelo fluxo de massa, que consiste no movimento do elemento em uma fase aquosa, na solução do solo, de uma região mais úmida, distante da raiz, até a outra, próximo do sistema radicular. E aí vocês têm os nutrientes que são mais absorvidos, ou absorvidos em maior quantidade por esse tipo de sistema. Nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, molibdênio, zinco. E temos também o transporte por difusão, que esse elemento caminha por distâncias muito curtas dentro dessa fase aquosa, que é estacionária, indo de uma região de maior concentração para outra de concentração menor. Então, por diferença de gradiente de concentração, um elemento passa de um lugar para outro, tá? E até a superfície da raiz. E alguns nutrientes que têm esse transporte por esse método é o fósforo, potássio, ferro, manganês e o zinco. Aqui eu coloquei uma tabelinha com a forma de absorção de íon pelas raízes, o tipo de contato e qual é a forma de aplicação de adubos que vocês podem utilizar para estar disponibilizando esses nutrientes para as plantas. Então aqui eu tenho os elementos, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e sucessivamente. A forma de absorção, qual é a forma desse elemento que é absorvido. O tipo de contato que esse elemento tem com a raiz da planta para ser absorvido, é nitrogênio, fluxo de massa. Fósforo por difusão, potássio é absorvido tanto por difusão em maior quantidade e por fluxo de massa em menor quantidade, tá? E assim sucessivamente até o final, para vocês terem algumas informações sobre isso. Aqui uma representação esquemática da rota de absorção, da absorção de nutrientes por difusão, por interceptação e por fluxo de massa. E aí vocês têm a rota simplástica e a rota apoplástica, né? Os elementos são absorvidos de forma diferenciada e com velocidades diferentes também. E, em geral, eles obedecem a essa regra decrescente de velocidade de absorção. Então, no caso dos ânions, vocês têm a absorção a partir dos nitrogenados até os fosfatados. No caso dos cátions, que são elementos de carga positiva, vocês têm desde os nitrogenados até a parte do cálcio, né? Então, vocês têm essa velocidade. Aqui em maior velocidade são absorvidos
e aqui também, da mesma forma. Só para vocês terem uma representação esquemática da velocidade de absorção e como varia em função da forma que esse elemento está disponível no solo. Aqui falando um pouco mais sobre o transporte, já exemplificando aquele esquema que eu coloquei no slide de rotas simplásticas e apoplásticas. Também coloquei aqui algumas informações sobre a redistribuição desses elementos nas plantas. Eles são preferencialmente redistribuídos pelo floema e esses elementos podem mostrar mobilidade diferentes nas plantas. Então, os elementos que são móveis, como nitrogênio, fósforo, cálcio, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cloro e molibdênio, são elementos extremamente imóveis nas plantas e apresentam, por causa dessa mobilidade alta que eles têm, eles apresentam sintomáticas diferentes nas plantas. E aí vocês têm elementos pouco móveis, como enxofre, o cobre, o ferro, o manganês e o zinco, e elementos que são imóveis na planta, como o cálcio e o boro. E aí vocês vão ver no decorrer dos exemplos de deficiência que eles apresentam, por conta da sua mobilidade, algumas diferenças nos aspectos visuais, quando a gente observa características visuais de sintomas. Tá? Essa mobilidade ela é maior ou menor, tem uma relevância prática, como eu falei. Se os elementos são muito móveis, geralmente vocês vão encontrar deficiência em folhas mais velhas. Tá? Os elementos que são pouco móveis, vocês vão encontrar deficiências geralmente nas folhas mais velhas, mas também podem encontrar em órgãos novos. E os elementos que são imóveis, vocês vão identificar as deficiências sintomáticas nas folhas e órgãos mais novos das plantas. Então, de acordo com a mobilidade, eu vou ter áreas afetadas na planta de maneira diferente. E eu coloquei alguns sintomas de deficiências aqui para vocês identificarem, terem como um parâmetro para diagnose visual e foliar. Então, quando eu enxergo folhas amareladas, inicialmente nas mais velhas, um ângulo agudo entre o caule e folha, dormência nas gemas laterais, redução no perfilhamento, eu tenho envelhecimento precoce dessas plantas, folhas menores devido ao menor número de células, eu tenho a identificação de deficiência por nitrogênio. Tá? Então, vocês vão encontrar uma gama muito grande de informações sobre sintomáticas de deficiências. Mas aí, entendendo essa parte de mobilidade desses elementos que eu elenquei aqui e qual é a sua correlação com a sintomática visual, vai ficar mais fácil para vocês identificarem em campo quando vocês estiverem fazendo os levantamentos de vocês. Tá? Quais são os critérios para vocês fazerem a amostragem desse material para identificar uma diagnose foliar? E aí eu coloquei algumas culturas aqui e quais são as folhas que vocês têm que coletar, qual é a época certa para isso e o tamanho dessas amostras para levar isso para o laboratório. Aqui tem uma tabela de uma literatura até um pouco antiga, mas ela ainda é relevante para isso. Alguns dados foram atualizados, mas não com uma diferença muito grande, que tem os teores totais de macro e micronutrientes considerados adequados para essas plantas frutíferas depois da análise foliar. Então, fiz a análise foliar e identifiquei a concentração que eu tenho de cada nutriente desse dentro daquela amostra. E por aqui, por valores tabelados, eu tenho concentrações adequadas. Então, vamos pegar o caso da banana. Se eu tiver de 27 a 36 gramas por quilo de nitrogênio dentro desse material, aí eu tenho uma concentração adequada de nitrogênio na cultura. Tá? Então essa é uma tabela como referência para vocês utilizarem. Os tipos de adubo que são utilizados são escolhidos de acordo com a concentração que vocês têm, a disponibilidade que vocês têm no mercado. Hoje vocês têm uma infinidade de adubos que estão disponíveis aí no mercado em formulações diferenciadas. E vocês devem levar em consideração essa concentração do nutriente que tem disponível no adubo e qual é a necessidade real da cultura. Então, se você tem uma deficiência estritamente de nitrogênio e potássio na cultura, você não vai precisar comprar um nutriente que tenha nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Então, você pode utilizar uma fonte que tenha aquele nutriente que é limitante, que está faltante no sistema de cultivo. E aí tem uma tabela
para vocês utilizarem como referência de concentração de nutrientes de acordo com o fertilizante que vocês têm. E eu coloquei uma relação dos adubos com as culturas, tá? A exigência de cada um, e aí eu elenquei 3 aqui. Gostaria que vocês pesquisassem sobre cálcio e magnésio na planta, também cálcio, magnésio e zinco na planta. Aqui eu coloquei a relação de enxofre, coloquei o ciclo do enxofre. Aqui vocês têm como os componentes do ciclo do enxofre, os mecanismos de entrada desse componente e os mecanismos de saída. Então, no caso do enxofre, eu tenho o enxofre presente na atmosfera, na forma de gás. Eu tenho formas de entrada desse enxofre através de deposição atmosférica, através da inserção de estercos, fertilizantes orgânicos, resíduos dessa cultura e fertilizantes minerais que são inseridos no sistema ou através da redução por ação de bactérias no solo. Eu tenho as formas de absorção pela cultura, e aí lá atrás nós falamos sobre como esse nutriente é absorvido, quais são as rotas que ele utiliza para que a planta utiliza para absorção, e tem as formas de perda desse nutriente também. Então, depois que esse elemento é inserido no sistema de cultivo, ele é extraído pela cultura, se transforma em carbono orgânico e é retirado depois da colheita para esse material que eu cortei no solo. Eu posso perder esse enxofre por volatilização e ele pode retornar através dessa ciclagem atmosférica. Eu posso perder esse enxofre por escoamento ou erosão. Então, se esse material está depositado na camada do solo e eu tenho problemas erosivos, carreamento dessa superfície, eu posso perder esse material. Posso perder ele por lixiviação, tá? Então aqui é uma esquemática que vocês têm para entenderem a dinâmica do ciclo desse enxofre no solo. E eu coloquei outros também, coloquei o ciclo do nitrogênio, algumas funções importantes no nitrogênio, qual a interação que ele tem com o ciclo, com a relação solo-planta, tá? A forma de aproveitamento, a escolha desse material que vocês vão utilizar. Aqui o ciclo do nitrogênio de forma simplificada para vocês. Eu tenho os componentes disponíveis no sistema, que é o nitrogênio atmosférico, o nitrogênio orgânico, o amônio e o nitrato, que é resultado dessa modificação do nitrogênio que é inserido no solo, tá? Esse nitrato ele pode sofrer desnitrificação, perdas por lixiviação, eu posso perder esse material por escoamento. Se eu aplicar esse material em superfície e não cobrir esse material, eu posso perder ele por volatilização, né? As formas de entrada desse mineral no solo, através de fertilização por produtos industrializados, pode ser por fixação, bactérias, por fixação biológica, por leguminosas, através das bactérias que estão em simbiose, através de resíduos desse material vegetal que fica no solo, que é decomposto, através da inserção de estercos ou fertilizantes orgânicos, tá? Então eu tenho essa esquemática para o nitrogênio também. As principais fontes de nitrogênio que são comercializadas aí, eu tenho ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio, nitrocálcio, nitrato de cálcio, o DAP, que é um fosfato de amônio, contém tanto o fósforo quanto o nitrogênio, e eu tenho um MAP também que é utilizado. Então aqui eu tenho os teores de nutrientes em cada fertilizante desse que é comercializado. No caso da ureia eu tenho 45 a 46% de nitrogênio presente em cada quilo desse produto que é comercializado. Aqui eu coloquei também a relação do fósforo com as culturas. Na sala nós falamos sobre a adsorção desse fósforo no solo, sobre a labilidade e a não labilidade desse fósforo no solo também. Mas aí, para vocês relembrarem, eu coloquei a relação desses adubos com as culturas, tá? A relação de troca, a passagem desse fósforo da solução do solo para a raiz. Coloquei algumas esquemáticas para vocês sobre absorção, a velocidade de absorção
que eu tenho desse fósforo no solo, o ciclo dele, os componentes dele, a entrada e as formas de saída que eu tenho desse solo. Nós falamos sobre os processos de transformação do material primário através do intemperismo e disponibilização, a dissorção desse fósforo pelas superfícies minerais, então argila e óxidos de ferro e alumínio, que podem complexar esse material e deixar ele indisponível, e o mesmo processo inverso, né, que eu tenho a dessorção desse material e a disponibilidade dele na solução do solo nas formas que a cultura consegue absorver. As formas de entrada desse material através da inserção de esterco ou fertilizantes orgânicos, resíduos dessas plantas que estão utilizando, a fertilização mineral de baixa mobilidade no solo. Essa baixa mobilidade ela pode ter impacto nessa imobilização e na mineralização desse fósforo, e eu tenho as formas de perda desse material. Primeiro, por escoamento e erosão. Segundo, pela retirada dessas culturas. E eu tenho lixiviação, é muito pequena e quase irrisória a parte de lixiviação desse material. Na literatura é pouco mencionado sobre isso. Quais são os principais fertilizantes contendo fósforo, que são comercialmente vendidos aí? Super simples, super triplo, o DAP, o MAP e as concentrações de fósforo que eu tenho em cada formulação. Tá?